O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seu som ressoa por toda a terra, por toda a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite de quarta-feira, a igreja celebra essa festa de São Simão e São Judas, apóstolos. Por isso, esse salmo que fala: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. De qual som o salmista está falando? Ele está falando da boa nova, da mensagem que nosso Senhor ensinou. E essa mensagem, esse som, essa palavra se estende por toda a terra através da igreja, a começar por Pedro e os apóstolos. Hoje São Simão e São Judas. Os apóstolos recebem de Jesus a palavra e vão transmitir essa palavra de geração em geração, até chegar hoje em nós, Igreja Católica do ano 2020. E através de nós, esse som que se espalhou por toda a terra e chegou até aqui, através de nós ele vai ter uma sequência, e assim vai aos nossos filhos, aos nossos netos, etc, etc, até o dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. A liturgia da palavra de ontem e de hoje, do tempo comum, está falando da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5. Hoje mudou por conta dos apóstolos. E nesse texto de Efésios 5, ontem, São Paulo falava do homem, da mulher e dos filhos. E hoje continua falando dos filhos, dizendo que os filhos devem obedecer os seus pais. Ontem falava do marido que tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E falava da mulher que tem que ser solícita
ao seu marido. A mulher que é esposa, que é dona de casa, a mulher que é mãe, a mulher que mesmo tendo uma vida profissional, precisa ter um tempo para dar uma prioridade à sua casa, à sua missão materna por excelência, né? Ser solícita para com o seu esposo. Ser solícita para com o esposo é tranquilo. Se for para colocar na balança mesmo, o mais difícil seria para o homem, se o homem fizesse valer o que diz a palavra, porque para o marido, a palavra diz que ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja como? Dando a vida por ela, morrendo na cruz. É pela morte de Cristo que nasce a igreja. A igreja que o Senhor confiou a Pedro, depois na cruz, do seu lado aberto pela lança, vai jorrar sangue e água, sacramento do batismo e sacramento da Eucaristia. A igreja, gente boa, que somos todos nós, desde o que foi batizado hoje até o Papa Francisco. Cada um de nós somos igreja e temos um papel de fazer com que a mensagem de nosso Senhor chegue a ressoar até os confins do mundo. Só que ao longo dos anos, as coisas vão acontecendo e a igreja vai se vendo, vamos dizer, em saia justa, para ser fiel àquilo que o Senhor lhe confiou. Eu dizia na homilia de domingo na São Francisco, e ontem lá em São João Paulo II, e hoje também preciso dizer aqui, e em alguns pontos o padre se torna repetitivo, mas é importante que você ouça de novo, você que já esteve nessas missas que eu acabei de mencionar, para que esse assunto seja bem claro para todos nós. Um dos sons que ressoam e se espalham por toda a terra é o ensinamento de nosso Senhor e da igreja a respeito da família, a respeito do casamento. O que Deus uniu, o homem não separe. Queridos jovens, adolescentes, namorados, vocês que estão aqui na missa, vocês que estão acompanhando em casa a transmissão dessa live, importante ter isso claro, a família segundo os planos de Deus. É essa a família que a igreja defende, é essa a família que a igreja prega. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. É essa a família que Pedro defendeu. É essa a família que o Papa Francisco defende. Recentemente o Papa fez alguns comentários que foram talvez mal interpretados por muitas pessoas. Aí tem duas situações. Primeira, que o Papa estava falando assim de maneira informal. Não era um pronunciamento oficial em nome da igreja, um documento, um papel. O Papa estava sendo entrevistado. E pelo que consta, foram feitas assim, como que retalhos. O Papa disse tal coisa em tal época, o Papa disse não sei o que o ano passado, o Papa disse não sei o que agora, meio que fizeram uma junção, um pouquinho de cada coisa e lançaram na mídia. Às vezes textos, frases, expressões fora do contexto. E depois o Papa pode ser que tenha sim usado alguma expressão um pouco ambígua, um pouco equivocada, algum termo, sei lá, que foi usado, que ficou meio solto o assunto no ar. E aí muita gente já aproveitou para pegar isso aí e dizer que o Papa está
aprovando o casamento homoafetivo na igreja? É claro que não. Nem mesmo no civil, é claro que não. Porque se a sociedade, embora alguns países já permitem isso, né? Mas se a sociedade permite que um par de homens ou um par de mulheres se casa no civil e adota filho, tudo isso está equiparando a família, digamos, heterossexual, a família nos planos de Deus, com esses novos modelos de união que para nós não pode nem ser chamado de família. A família é o homem e a mulher que se casou e que tem filhos, ou que não tem filhos. Vamos dizer, um casal que não tenha condição de ter filho porque precisa fazer um tratamento. Acontece, né? Às vezes o casal, ele ou ela, não é porque o casal quer, é por outros motivos de saúde, sei lá, que um dos dois não pode gerar filhos. Isso pode acontecer. Tem casal que vive com isso a vida inteira. Tem casal que vive isso um período, depois dá certo. Tem casal que adota filhos. Mas enfim, essa é a família segundo os planos de Deus. E outra situação é toda essa polêmica do Supremo Tribunal Federal, de no dia 11 de novembro, voltar à discussão a respeito desse assunto do ensino da teoria de gênero nas escolas. Vocês sabem do que nós estamos falando quando esse povo fala teoria de gênero? Isso é uma tragédia que às vezes você acha que você não vai estar aqui para ver. Pode ser que não, né? Mas essa tragédia não vai respingar nos nossos netos e bisnetos daqui 30, 40, 20 anos. Isso vai respingar em nós mesmos daqui 2 anos, 3 anos. É a professora ensinando em sala de aula que o seu filho não é um menino, que a sua filha não é uma menina. Simples assim. Que o seu filho, vamos dizer, o Zezinho, ele é indefinido. Deus criou o ser humano só. E o Zezinho ou a Mariazinha vão aprender na escola que eles não têm uma sexualidade definida, não é do gênero, digamos, masculino ou feminino. E depois, na adolescência, na juventude, esse ser humano vai experimentar diversos tipos de relações sexuais, até que ele vai percebendo que ele, mesmo tendo um corpo de menino, pode ser que ele seja uma menina, ou mesmo que ela tenha um corpinho feminino, ela se vê como um menino. E assim vai acontecendo o quê? A desconstrução da família. Se não tem menino, se não tem menina, não tem homem, não tem mulher, não tem macho, não tem fêmea, não tem casamento, não tem família. E é justamente isso, a desconstrução da família e a banalização do papel da mulher que esses partidos comunistas e de esquerda querem fazer. Depredar a família, a célula mãe da sociedade. Aquilo que lá no Gênesis Deus já havia dito: não é bom que o homem esteja só, vou dar a ele uma companheira que lhe seja semelhante. E daí, numa linguagem figurativa que seja, Deus criou a mulher a partir do homem e apresentou ao homem a companheira dele. E ele disse, o homem: essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne.
E em Mateus 19, Jesus eleva essa relação à dignidade de sacramento, quando ele diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Agora, esse negócio de que Deus fez o homem, de que Deus fez a mulher, isso é bíblico, isso é o ensinamento da igreja, isso é também científico, não é só questão de religião. Me desculpem a falta de clareza, mas na biologia, na nossa genética, o que se fala? Que os cromossomos se juntam, e se for XY, forma um menino, se for XX, forma uma menina. Isso não é bíblico, isso é científico, isso é racional, isso é biológico, é genético, está em nós. Como pode um juiz, um professor, uma pessoa estudada, querer ensinar que existe um negócio que não é o macho ou a fêmea? Está me entendendo? Isso está errado. E qual é o argumento? Nós precisamos ensinar as crianças para que não sejam preconceituosas, para que não discriminem. Então eu vou ensinar uma mentira, para que a partir dessa mentira, a criança não seja preconceituosa. Você não é menino, você não é menina, isso é uma mentira. Eu vou ensinar isso para que a criança não seja preconceituosa. É mais ou menos isso aqui, Vamos imaginar uma sala de aula com 30 crianças, que são meninos e meninas. E para que eles não tenham preconceito de uma criança que porventura será homoafetiva, é mais ou menos isso aqui. Então, vamos disseminar uma ideia errada, para que toda essa criançada seja gay. Aí não vai ter discriminação. Vamos proliferar um ensinamento, um pensamento que distorce a identidade masculina do menino, a identidade feminina da menina, e diante desse balaio de gato, não terá mais preconceito, discriminação, etc. e tal. A escola, se for obrigada a isso, ela vai ter que ter o banheiro masculino, o banheiro feminino e um banheiro misto. Porque se eu sou menino, eu vou para o banheiro dos meninos. Se eu sou menina, eu vou para o banheiro das meninas. Agora, diante de tudo que o professor está falando, eu já não sei mais se eu sou menino ou menina. Aí eu vou para o banheiro dos homens. E o meu coleguinha vai para o banheiro misto. E lá no banheiro misto tem menina junto. Então eu vou lá também para ver como que é. Como que a menina faz xixi? Como que o menino faz xixi? Então vai despertar uma curiosidade, vai despertar uma mentira na cabecinha deles, e se isso é aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, isso vai ser uma norma que as escolas estarão obrigadas a ensinar. Agora, se é uma professora católica, entenda bem, católica, cristã católica, talvez ela consiga amenizar o impacto. Mas se já é uma professora comunista, abortista, feminista, esquerdista e essas coisas todas, ela vai caprichar no processo de destruição, desconstrução da família. Agora, você que é pai, você que é mãe, precisa rezar em cima disso e fazer alguma coisa em cima disso. Por isso foi distribuído aí para tudo quanto é contato, uma lista com telefone e e-mail dos deputados federais, para que o Congresso Nacional dê esse assunto por encerrado, aprove de verdade uma lei que se proíba
o ensino de teoria de gênero nas escolas. Para falar a verdade para você, até questão de sexualidade não deveria ser ensinado na escola. Quem tem que ensinar sobre sexualidade para a criança é o pai e a mãe. Quando a criança perguntar, quando a criança no desenvolvimento normal dela vier a dúvida e começar a perguntar para o pai e para a mãe. Agora imagine você, uma professora ensinando, me desculpe, deve ter professor sério aqui, mas muitos professores não dão conta nem do conteúdo que é a área deles. A matemática, o português, a geografia, a história. Nossos filhos são passados de ano na escola porque as estatísticas têm que constar que o Brasil é um país que alfabetiza, etc. e tal. Mas é pura mentira. Aí vai a escola agora se preocupar em ensinar esse tipo de coisa. Agora, você que está me ouvindo aí, está assistindo a live, você que está aqui, se você tem na sua família algum caso de pessoa, irmão, filho, primo, sobrinho, amigo, que é homoafetivo, homossexual, você deve respeitar, você deve acolher, você deve ter amizade, não é para discriminar, não é para xingar, não é para bater, não é para julgar, condenar. Essa é a posição da igreja. Agora, nem por isso a igreja vai deixar de falar da família segundo os planos de Deus, porque se falar vai estar ofendendo, se falar vai estar discriminando. E muitos homoafetivos não vão para a missa porque se sentem excluídos. Eu fui para a missa, padre, e me olharam de cara feia. Eu não vou para a igreja porque lá o povo julga a gente, discrimina. Tá bom. Aí você trabalha numa empresa que os seus colegas de serviço discriminam você. O que você faz? Peça as contas e fica desempregado. Você faz faculdade e os colegas da faculdade discriminam você. O que você faz? Tranca o curso e fica em casa. Você vai ao mercado, ao shopping, à praça, você vai à padaria, à farmácia, e alguém no vai e vem olhou para você de cara feia e te discriminou. O que você faz? Fica em casa. Então o único, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir para a lua, vai ter que ir para uma ilha deserta, onde ninguém vai te ver, e ninguém vai te julgar. Na igreja me julgam, eu não vou à igreja. Agora, em tudo quanto é ambiente da sociedade, mesmo sendo julgado, olhar de cara feia, sei lá, você não deixa de ir a esses ambientes. Então, o que é preconceito mesmo, né? Será que a igreja é preconceituosa? Ou na igreja tem pessoas preconceituosas? E às vezes é o próprio homossexual que se exclui, que se sente rejeitado em qualquer ambiente. Então não faça nada no sentido de discriminar as pessoas, mas a igreja precisa se manter fiel ao mandamento do Senhor, para que os nossos filhos recebam o som que ressoa da família, das virtudes, o menino, a menina, o casalzinho que depois de casado, na hora certa, do jeito certo, tem uma vida sexual, tem os seus filhos, um casamento aberto à vida. Gente boa, nós estamos em tempo de batalha mesmo, não só contra homens de carne, mas contra forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então ligue para algum deputado, mesmo que você fale com a secretária dele, com a mãe dele, o motorista dele, o assessor dele, e você não vai dizer, eu sou do ECC, eu sou campista, eu sou católico, eu ouvi o padre falar, não, eu sou o pai, eu sou mãe, eu tenho filhos, e eu preciso que o Senhor tome providência, para que a escola não seja obrigada a ensinar esse tipo de coisa em sala de aula.
Da sexualidade do meu filho, cuido eu, ensino eu. O que a igreja ensina, o que a família ensina, na escola já é desconstruído em grande parte. Imagine com uma coisa dessa aí entrando na escola. Isso foi discutido em 2015, 2016, meio que morreu o assunto. Aí o partido do PSOL, esse partido do diabo aí, é que levantou a lebre e está pedindo ao Supremo Tribunal Federal que vote esse tipo de coisa. Se o Supremo Tribunal Federal votar esse tipo de coisa, vai ser aprovado. Porque o Supremo Tribunal Federal é formado por pessoas que foram colocadas lá pelos 3 mandatos de presidente da República que antecederam Jair Bolsonaro. Foram aqueles lá que formaram esse atual Supremo Tribunal Federal, que é comunista, esquerdista, contra a família, contra a igreja, a favor do aborto e de tanta desgraça que está vindo para cima da igreja, para cima da família. Esse final de ano está difícil, hein? Esse assunto aí da teoria de gênero, esse assunto aí que o Papa disse e interpretaram, né? Enfim, as eleições dos Estados Unidos, que dependendo de quem ganhar lá, a batata vai assar para o nosso lado. Então rezemos e tomemos atitude. E você não vai embora aqui hoje dizendo assim: eu fui para a missa e o padre ficou falando de coisa polêmica, ficou falando de política ou coisa assim. O padre está falando do Evangelho, porque poderíamos ter proclamado o Evangelho, rezado o creio, comungado, e já está ajoelhado adorando Jesus, cantando lá um canto bonito, um emocionalismo muito grande. Mas e o comprometimento? E a fé sem obras que é morta? Eu sou pai, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou tia. Pensemos nessas coisas. E quantos de vocês, talvez, na hora da discussão, na hora que a coisa ferve, se posicionam ainda também contrários à igreja? Para terminar, a pergunta que alguns fazem é assim: o cara é livre, a vida é dele, cada um faz o que quer da sua vida, tá certo? Tá certo, cada um faz o que quer da sua vida, mas a igreja não pode deixar de anunciar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo sabendo da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, se a pessoa quiser fazer tais coisas, tudo bem, mas não vai chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia, eu não fui orientado, eu não saía da igreja e nunca foi falado isso. Então essa semana tome uma atitude e ajude a sua igreja a se manter fiel, a guardar a sã doutrina, a defender a família, a defender as crianças. Nossos filhos têm o direito de ter uma sociedade saudável. Nossos filhos têm o direito de, no dia de amanhã, querer casar, querer constituir uma família. Nossos filhos têm o direito de ter uma sociedade que os ajude a ir para o céu, uma igreja que os eduque para o céu, para a santidade, para a família. Imagine vocês se nós nos calamos, nos omitimos, e essas coisas vêm para cima da família, daqui 10 anos, como será? Não queira saber, porque será muito complicado. Talvez a gente perca essa batalha, não sei o que será, mas enquanto a batalha não está encerrada, vamos rezar, vamos agir, faça o que você pode, manda nos seus contatos todos, liga para algum deputado, se manifeste,
Pegue comigo aí, com o Felipe, com o nosso pessoal, o e-mail de todos eles e manda um e-mail como pai, como mãe. Aqui agora tem advogado aqui na missa, tem professor aqui na missa, né? Aqui tem médico, tem enfermeiro, tem tantos profissionais aqui no nosso meio. Faça valer isso, não tenha vergonha, se manifeste lá e se expresse. Seja um grãozinho de mostarda, seja uma pitadinha de fermento, mas faça a diferença. Você é batizado, você é católico, Deus é conosco, nós não estamos sozinhos, mas não podemos ser uma igreja frouxa, uma igreja fria, uma igreja de um povo bitolado que reza, mas não pratica, não luta, não vai para cima, defendendo a fé. Se a fé não for defendida, se os valores não forem defendidos, imagine o que será do seu filho, do seu neto. Então vamos brigar, no bom sentido, né? Por essa causa que é justa, que é nobre, que vale a pena, e com certeza é a causa de nosso Senhor Jesus Cristo, foi a causa de São Simão e São Judas, foi a causa de Dom Bosco, e é também naturalmente a causa de cada um de nós, batizados que somos. Assim seja. Amém.